É com grande alegria que eu venho hoje aqui. Eu me chamo Paulo Praciano, sou casado, esposo de Maria Edith e temos uma filha chamada Ana Cecília. E hoje eu venho testemunhar o agir de Deus nas nossas vidas através do nascimento da Ana Cecília. Em julho de 2013, Deus colocou no nosso coração o desejo de ter um filho. Nós fomos a uma viagem no Rio de Janeiro, o encontro do Papa Francisco com os jovens, e no retorno dessa viagem nós já tivemos a graça de saber que a minha esposa já estava grávida. E vivemos toda aquela alegria de comprar as primeiras roupinhas, de organizar o quarto, e a gravidez transcorria muito bem. Mas aí, quando a gestação estava por volta de 7 meses, mais especificamente 31 semanas, eu, como médico obstetra e ultrassonografista, fiz uma ultrassonografia na minha esposa e observei que a minha filha estava com sofrimento fetal. E logo eu pensei, eu vou viver o maior dilema da obstetrícia, que é ter um bebê sofrendo, mas ao mesmo tempo esse bebê ser prematuro. Após a ultrassonografia que eu realizei ali na minha esposa, eu entrei no quarto, no repouso médico daquele hospital, e eu me ajoelhei ali e disse: Jesus, Tu és o meu Salvador, salva a minha filha. Porque ali eu estava com medo de acontecer até mesmo a morte intrauterina da minha filha. Tão grave era o que estava acontecendo. E logo quando eu fiz essa oração, veio na minha mente uma passagem bíblica muito conhecida, a passagem em que Abraão caminha com o seu filho Isaque para um sacrifício, provando ali a sua fidelidade para com Deus. Então, naquele momento, na minha mente, Deus falou comigo dizendo: você vai trilhar o mesmo caminho com a sua filha que Abraão e Isaque trilhou, mas ao final, como no fim da história bíblica, eu darei o livramento. E essa passagem bíblica, então, consolou o meu coração e me deu a fé, me deu a certeza de que tudo aconteceria bem. Então, a partir daquele momento, nós decidimos fazer exames diariamente, ultrassonografia, cardiotocografia, que é um exame que vê o coração do bebê, diariamente, para que nós pudéssemos decidir qual o melhor momento do parto para que ela pudesse nascer, a nossa filha, nas melhores condições. No dia 11 de fevereiro, 10 dias depois de todo esse caminho trilhado, de exames diários, de, humanamente falando, de uma ansiedade, mas também vivendo um grande momento de fé, de confiança em Deus, no dia 11 de fevereiro, às 6h15 da manhã, eu e a minha esposa fomos a uma missa em uma capela próximo da nossa casa. E ali as passagens bíblicas foram lidas e eu olhei para minha esposa e falei: eu não estou entendendo porque todas as passagens hoje são passagens bíblicas marianas que falam de Nossa Senhora. E no decorrer da missa o padre falou, é que hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a protetora dos enfermos. Então, depois da comunhão, eu inclinei minha cabeça e pedi a Deus e a Nossa Senhora que iluminasse o melhor momento do parto para a nossa filha, pois estávamos confiantes em Deus, mas também humanamente aflitos pelo que aconteceria. Então, depois da missa ali, eu mandei uma mensagem através do celular para um amigo e dizendo: faz uma ultrassonografia da minha filha hoje. Quando o meu colega de profissão estava fazendo ali o exame e eu olhando as imagens no ultrassom, eu já percebi que aquele dia seria o dia do parto. E ele falou para mim: não pode passar de hoje. 50% da placenta já não está mais funcionando, o risco é muito grande
para sua filha para acontecer alguma coisa de ruim. O parto precisa ser hoje. Então ali eu até brinquei com ele e disse assim, ela tinha apenas 7 meses, deixa a gente só passar ali na loja de bebê e comprar as coisas, porque a gente não tinha tudo comprado, tinha comprado algumas coisas. Aí ele riu, mas aí então a gente foi para casa, pegamos o que tínhamos, ajeitamos as bolsas e fomos para a casa da nossa mãe, pegamos nossa irmã e nos dirigimos para a maternidade. E uma coisa interessante que aconteceu, quando nós chegamos na maternidade Gênesis, onde a nossa filha nasceria, nós nos deparamos com uma imagem de Nossa Senhora. Só que era uma imagem diferente, não é uma imagem que normalmente a gente vê. E aquilo inquietou o meu coração. Então ali mesmo, com o celular, fui na internet e fui investigar, fui tentar descobrir que imagem de Nossa Senhora era aquela. E assim, quando ao final da minha pesquisa, eu vi que aquela era a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. E aquilo consolou muito o nosso coração, porque a Ana Cecília, que já estava sofrendo no ventre da Edith, ela iria nascer. No dia de Nossa Senhora de Lourdes, a primeira imagem que a gente vê ali no hospital era de Nossa Senhora de Lourdes. Então, como que mostrando ali, Deus mostrando para nós que estava conosco, que a proteção de Nossa Senhora estava com todos nós. E então, às 14 horas, por volta de 14 horas, a Ana Cecília nasceu. E eu digo que aconteceu muito um episódio que eu acho que ali a equipe cirúrgica não entendeu. Ela nasceu com apenas 1,490 kg, ou seja, é um bebê considerado de muito baixo peso. É classificado assim, bebês que nascem abaixo de 1,5 kg. Ela nasceu com apenas 1,490 kg. Então ela era pequenininha, frágil, mas as primeiras palavras que eu falei foi assim: é grandinha, é bonitinha, então é lindinha. Então, naquele momento, Deus tocou no meu coração que esse é o olhar do Pai. Esse também é o olhar de Deus Pai para conosco. Ele sempre enxerga em nós a beleza. Por mais pequenos que nós sejamos, frágeis, Deus sempre enxerga em nós a beleza. E eu posso dizer que mesmo a minha filha nascendo pequena e frágil, em nenhum momento eu a vi destituída de beleza. Eu sempre enxerguei a beleza nela. Eu sempre a vi de uma forma bela. A Ana Cecília, então, nasceu nessas condições, só que, graças a Deus, ela teve uma boa evolução respiratória. Ela ficou apenas dependendo de oxigênio por 2 dias e no 3º dia ela já estava respirando o ar ambiente. Mas como todo prematuro ela tinha um sistema nervoso frágil. Ela não conseguia, através do sistema nervoso dela, manter uma respiração firme, forte. Então ela começou a ter pausas respiratórias. E dessas pausas respiratórias, eu e a mãe dela e a Edith presenciamos 2 pausas respiratórias. Então imagine a angústia de pais de primeira viagem verem a sua filha tendo a respiração, uma pausa na respiração. Então o oxigênio do sangue dela baixando, o aparelho apitando. Então, naquele momento mais difícil, eu também, mais uma vez, eu me ajoelhei ali num quarto de hospital e eu disse: Jesus, Tu és o meu Salvador, salva a minha filha. Então ela teve essas 3 pausas, mas logo começou a tomar uma medicação para ativar o sistema nervoso dela e também ela passou por esse momento difícil e superou esse problema respiratório.
E aí começou então a ser necessário buscar o leite materno, porque a minha esposa não estava produzindo leite. Então eu tive que ir aos bancos de leite atrás desse leite. Também foi um momento difícil, porque eu cheguei num banco de leite e disse: eu estou precisando de leite para minha filha, ela nasceu prematura. E a recepcionista disse assim: não é bem assim. Você precisa trazer um leite de uma doadora e depois nós devolvemos esse leite. E aí eu refleti, muitas vezes Deus tira de nós aquilo em que a gente depende, as nossas dependências, e faz com que a gente dependa só dele. Porque eu não poderia comprar aquele leite, não é? Eu não poderia, o meu poder aquisitivo não poderia comprar, eu estava dependendo da providência de Deus para adquirir aquele leite. Mas aí, como também eu me dirigi a um banco de leite de um hospital que eu trabalhava, a moça disse: a gente vai então dar para você um pouco de leite e você vai fazer uma campanha nas redes sociais para conseguir doadoras de leite. E foi o que a gente fez com a ajuda das minhas irmãs, das minhas cunhadas, Marília, Isabelle, Raimundinha, Rafaela. Conseguimos então o leite que ela precisava e a Ana Cecília começou a tomar esse leite materno. Só que ela tomava 3 ml de leite, vomitava 2 ml e ficava só com 1 ml. E era quase que impossível alguém crescer com apenas 1 ml de leite. Então foram feitos vários exames porque ela estava vomitando o leite, não aceitando, e foi detectado uma patologia chamada enterocolite necrotizante, uma inflamação no intestino. Então, mais um momento difícil que a gente passou. Ela ficou então sem tomar o leite materno, sendo medicada, sendo alimentada somente pela veia durante 7 dias e tomando antibiótico. Nós ficamos um pouco angustiados, mas ao mesmo tempo confiantes que ela se restabeleceria. Depois do antibiótico, ela então voltou agora a tomar um leite bem quebradinho, que era só mesmo um leite bem especial para ela absorver. Então ela começou a ingerir 3 ml, 7, 10 ml cada vez mais e começou a crescer e a se desenvolver. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que muitas vezes ali era dado a última chance para ela tomar o leite, a última chance de concluir um tratamento com antibiótico, sempre vinha ao meu coração: quando se dá a última chance humanamente, é aí que Deus começa a agir. E Deus foi agindo a cada dia e fazendo ela crescer e se desenvolver. Em todos esses momentos difíceis, eu procurei sempre buscar a Deus. E fui um dia numa missa de cura, estava um momento muito difícil porque a Ana Cecília tinha saído da incubadora e tinha ido para um bercinho aquecido, tinha perdido a proteção da incubadora e de repente ela perdeu muito peso. Não é? Para quem tem 1,4 kg, 1,5 kg, perder 100 gramas é muito significativo. Então ela ficou muito magrinha e mais uma vez eu me ajoelhei e disse: Jesus, Tu és o meu Salvador. E fui para uma missa de cura e nessa missa de cura foi proclamado que Deus estava ressuscitando uma criança que tinha morrido ali no ventre da mãe. E aquilo tocou muito o meu coração, porque se Deus é capaz de ressuscitar até mesmo alguém que morreu no ventre, e apesar da placenta da minha filha, quando chegou o resultado, a gente via que a placenta estava morta, 50% da placenta ali do ventre da minha esposa tinha morrido, e a Ana Cecília tinha passado por esse sofrimento tão intenso. Se Deus é possível de ressuscitar até mesmo os mortos, muito mais Ele seria para restabelecer a minha filha. Então, aquela palavra naquela missa confortou muito o meu coração e deu a certeza de que ela estaria bem entre nós. Então, com 7 dias de UTI,
nós voltamos para casa sem a Ana Cecília. Ela continuaria internada na UTI e nós voltamos para casa. Imagine o que é para os pais que sonharam em ter um filho nos seus braços, voltar para casa sem o filho e deixá-lo na UTI. Então foi uma tarde muito difícil, uma tarde em que a minha esposa chorou bastante, mas eu lembrei muito daquela passagem bíblica que diz: quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherás. Então voltamos para casa sem a Ana Cecília, íamos visitar 2 vezes no dia. Eu deixei todo o meu trabalho e nós íamos de manhã e à noite visitá-la e para que ela pudesse sentir a nossa presença cuidando dela. Após o retorno para casa, minha esposa começou com uma dor na perna e aí a gente suspeitou logo de trombose venosa profunda. Fizemos um Doppler de membros inferiores, um exame para saber se ela estava com trombo ali na perna, um coágulo na perna, e o exame deu negativo. Com 48 horas, a dor só foi piorando, o vermelhidão na perna. Fizemos um novo exame, então a gente diagnosticou que ela estava com um trombo na perna, estava com trombose venosa profunda. Então, mais um momento difícil, porque a gente temia o tromboembolismo, esse trombo ir para o pulmão e acontecer algo mais grave com a minha esposa. Então, rapidamente ela foi internada, internamos no mesmo hospital da minha filha para que ela ficasse pertinho dela também, de uma certa forma, aliviando o sofrimento dela. E aí fizemos esse tratamento para essa trombose e minha esposa, com 7 dias, também recebeu alta, mas a Ana Cecília ainda continuava na UTI. Então, mais uma vez, voltamos para casa sem trazermos a nossa filha de volta conosco. Então, foi mais um momento difícil para mim e para minha esposa, mas mais uma vez Deus consolava o nosso coração dizendo: quem semeia entre lágrimas, entre sorriso, colherás. Então, diante do resultado da placenta que tinha trombos e infartos, da trombose venosa profunda na perna da minha esposa, a gente suspeitou então de que a minha esposa tivesse uma doença chamada trombofilia, que é a capacidade aumentada que o corpo tem de formar trombos, principalmente em períodos como a gravidez. Então, ela fez uma série de exames posteriormente e identificamos que ela tem essa doença chamada trombofilia. Mas em uma futura gravidez ela já vai medicada e já vai com muito menos riscos. Diante de tudo isso, eu agradeço muito a presença de Deus nas nossas vidas, que livrou a nossa filha mesmo da morte, porque essa doença trombofilia está muito associada com abortos, com óbito fetal intrauterino, quando o feto morre dentro do ventre da mulher. Então, Deus, de uma forma sobrenatural, nos livrou da morte, livrou a Ana Cecília da morte, mudou a nossa sorte. Então, o nosso coração se enche de gratidão a Deus por também ter livrado a Edith de algo maior como o tromboembolismo, que compromete muito a capacidade de respiração e pode levar mesmo à morte. Então, nosso coração é cheio de gratidão, de amor, de agradecimento a Deus por tudo o que Ele fez nas nossas vidas. Com 32 dias de UTI, a Ana Cecília voltou para casa. Nós tivemos a alegria de trazê-la em nossos braços para casa e Deus cumpriu aquela promessa que Ele falou inicialmente, desde todo o caminho que a gente trilhou nesses dias
esperando o parto da Ana Cecília. Ele falou que assim como Abraão caminhou com Isaac num caminho que levaria à morte e no final ele deu o livramento, assim Deus também, nas nossas vidas, caminhou conosco num caminho de dificuldade, num caminho de provação, mas nos livrou com a sua mão poderosa da morte e nos deu a alegria de constituirmos uma família. Deus é aquele que nos livra de todo o mal, é aquele que faz o solitário habitar em família. E eu quero convidar agora a minha esposa e a minha filha a virem até aqui para também juntos agradecermos a Deus. Eu também quero louvar, bendizer a Deus por tudo que aconteceu. Eu tive uma gestação tranquila, mas a Ana Cecília nasceu de 7 meses e eu até dizia para o Paulo que eu sofri a cada dia. Eu não sofri com antecedência, eu não sabia que tudo isso ia acontecer, que a Ana Cecília ia para o UTI, que ia ficar todo esse tempo internada. Mas na graça de Deus, na misericórdia de Deus, mesmo também na minha enfermidade, Deus conseguiu mostrar a sua bondade, a sua misericórdia. Então eu louvo a Deus pela minha saúde, pela vida do Paulo, pela saúde, pela alegria da Ana Cecília. Ela é uma bênção de Deus, ela é um presente de Deus na minha vida e na vida do Paulo. E eu quero ler essa passagem bíblica que eu li no seu aniversário de 1 ano e que essa passagem fique gravada, né? Como vai ficar gravado aí também no meu coração, no coração do Paulo, no coração da Ana Cecília. Que por toda a sua vida, como Jesus, ela possa crescer, como diz na palavra. Ainda a vida oculta em Nazaré. Desceu então com eles para Nazaré e eram-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração, e que meu coração também conserve toda essa lembrança da dor, mas também da alegria. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens, e que a Ana Cecília cresça também em estatura, em graça e sabedoria, diante de Deus e diante de nós aqui na terra. Amém. Então aqui está a promessa de Deus cumprida nas nossas vidas. Deus cumpriu a sua fidelidade, livrando a Ana Cecília de todo o mal e dando a nós a alegria de formar uma família e de ter ela em nossos braços para cuidar, para guiar nos caminhos de Deus. Nosso coração é repleto de gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nosso favor. E eu convido a você a ter essa fé e a acreditar que Deus vai realizar a promessa que Ele tem para a tua vida e vai te livrar de todo o mal para que essa promessa se cumpra. Fiquem com Deus, um abraço a todos. O nosso objetivo com esse testemunho é tocar o seu coração com respeito ao cuidado de Deus para com a vida de cada filho. Assim como Ele cuidou da nossa família, Ele também está a cuidar da tua família. Que Deus abençoe você abundantemente, te livre de todo o mal e cumpra e realize os sonhos dEle para a tua vida.